Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu espero que na reflexão de hoje sobre o Salmo de número 19, a reflexão possa trazer leveza, doçura, poesia, uma música para a nossa alma, e que nós tenhamos um desejo profundo de contemplar, de conhecer, de nos achegarmos à presença de Deus ainda mais. Eu estarei lendo alguns versículos do Salmo 19 e eu espero que você possa fazer a leitura completa e que a sua meditação vá além de tudo que eu estou indicando, porque o Salmo realmente fala muito sobre Deus, sobre a sua glória, e no final, uma oração do salmista, quando ele vai dizer que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Quero ler os primeiros 4 versículos deste salmo, quando ele diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A sabedoria de Deus se manifesta no céu, na natureza, em sua instrução e na vida do salmista. A exemplo do Salmo 8, o Salmo 19 usa a criação para inspirar o leitor a refletir. É um oásis tranquilo depois da dramaticidade dos salmos de lamento e de vitória. Começa com a criação como fonte de sabedoria, passa a palavra de Deus como fonte perfeita de sabedoria e termina com a necessidade humana de redenção. Ou melhor, na Bíblia do pastor Rousseau Shedd tem uma nota que eu achei de particular interesse, porque o Salmo ele começa pela contemplação, depois ele fala do valor da palavra de Deus, das Escrituras, como um guia para a nossa vida, para a nossa condução moral e espiritual, e depois o próprio salmista vai orar, pedindo a Deus que o Senhor possa ajudá-lo a discernir os próprios erros, absolvê-lo dos que ele desconhece e também dos pecados intencionais que não possam dominá-lo. Então ele será íntegro e inocente de grande transgressão. O Salmo passa por todas essas vertentes e o pastor Rousseau Shedd, então, ele diz assim: os céus, ou seja, o universo físico e visível, são uma prova visível da sabedoria, do poder, da glória e das leis de Deus. Porém, não são suficientes para declarar a vontade de Deus, seus planos, sua graça, seu amor, que são coisas espirituais por demais profundas para a natureza morta, transcendentes para a mente humana. Por isso, esta revelação precisa ser completada pelas Escrituras, que esse salmo, do versículo 7 ao versículo 11, vai falar de forma muito profunda, quando ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Eu li o versículo 7 e 8, mas você pode ler até o versículo 11. O Salmo também fala da experiência que a alma recebe diariamente de Deus intervindo na sua vida. Como eu já citei aqui o versículo 12 até o versículo 14, quando ele vai falar das suas fragilidades, dos seus erros, pecados, sejam intencionais ou não, e ele pede a Deus então socorro. A profunda contemplação dos céus, das Escrituras ou do próprio íntimo revela algo da face de Deus. Os céus revelam a glória de Deus,
As Escrituras revelam sua grandeza e a alma reflete a sua graça. O Salmo ele vai ser concluído, como eu já citei, por uma oração, quando ele vai falar que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Uma coisa que eu percebi é que o Salmo começa glorificando a Deus, falando de Deus, e ele vai ser concluído com essa oração de clamor a Deus, mas também de exaltação a Deus, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu quero concluir com um pequeno trecho do livro da pastora Ana Elisa Simonetti, que escreveu um livro sobre devocionais no livro de Salmos, e ela então fala sobre poesia. Quando ela cita aqui o Rubem Alves, que dizia que os poetas são aqueles que, em meio às distrações, são capazes de ver o essencial e chamá-lo pelo nome. É o que Davi faz. Sua alma de poeta consegue ver ou ouvir, no meio das milhares de coisas que roubam a sua atenção, aquilo que é essencial. Deus está falando poderosamente em cada detalhe de sua criação. Davi se concentra nisso. Algo extraordinário está acontecendo e ele se põe a perceber. Ele observa o sol, esse astro que brilha para todos nós todos os dias, esse de quem nós às vezes reclamamos por seu calor. E quando ele presta atenção, até o sol está declamando o amor de Deus, sua cor, a luminosidade, o seu calor, o seu aparente movimento no céu. Tudo isso vira metáfora para Davi pensar a ação de Deus que é perfeita, fiel, justa, desejável, iluminadora e também reveladora da alma humana. Como o sol ilumina e a tudo revela, Deus também está iluminando as profundezas do nosso ser e revelando o que está oculto no nosso coração. Os poetas, eles nos relembram que o essencial está aí, bem diante de nós, e precisamos enxergar. A poesia de Davi me lembra isso, porque Deus está o tempo todo falando, discursando, declamando seu amor e cuidado em cada detalhe da sua criação. Mas nós somos ocupados demais, distraídos demais, acelerados demais. Nossa alma se tornou excessivamente pragmática. Nosso coração se despoetizou. Por isso, hoje, nós podemos sim começar o nosso dia refletindo, olhando em nossa volta e percebendo que a glória de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus está tão pertinho de nós. É um momento de pararmos, olharmos, refletirmos, agradecermos e adorarmos a Ele, que tem se revelado de forma tão generosa para conosco. É a minha sugestão para hoje. Que Deus nos abençoe, que o dia seja leve, que possamos perceber toda a beleza da glória de Deus que está ao nosso alcance e em nossa volta. Um grande abraço, com grande amor da sua pastora Betinha. Amém.